gastonetes! Hoje eu trago-vos a review da Envelope Bag da Yves Saint Laurent. Então, se vocês gostam de malas de luxo ou se estão indecisas sobre qual comprar, continuem a assistir. September we met. I could tell by your smile. A primeira coisa que eu tenho que vos contar sobre a Envelope Bag da Yves Saint Laurent é que ela foi a minha primeira mala de luxo. Eu comprei-a o ano passado, quando fiz 30 anos, e embora ela não fosse a minha primeira escolha, porque eu ia comprar a Louis Vuitton Pochette Métis Reverse, que acabei por comprar posteriormente. Há review dela aqui no canal, eu vou deixar aqui e também na caixa de descrição para vocês verem. A Louis Vuitton, pelo meu aniversário, estava esgotadíssima, não havia em lado nenhum, e por isso eu fui para a minha segunda opção, que era esta. E até ao momento eu não me arrependi, foi muito boa compra. Esta mala, para além de ter um design atemporal e ser uma carteira muito chique que resulta em qualquer tipo de look, tem a grande vantagem de ter um preço razoável para o segmento de luxo em que se enquadra. Isto não quer dizer que seja uma mala barata, não é, mas comparada com outras do mesmo tamanho, de outras marcas, é uma mala acessível dentro do segmento de luxo, obviamente. É claro que eu tive em conta o facto de ser preta, o facto de ser atemporal, o facto de eu gostar muito e o facto de eu saber que daqui a 10 anos isto não vai ser um modelo que está ultrapassado. Isto é uma mala para sempre e por isso foi uma boa escolha. Se eu tivesse mais possibilidades, eu teria ido para a Classic Flap Bag da Chanel. Mas essa é uma carteira muito mais cara, ela custa 4.800 euros, o tamanho sensivelmente parecido com este, é um bocadinho mais pequeno, por isso esta pareceu-me uma boa escolha dentro do segmento de uma carteira boa e com um aspecto excelente e por isso, para mim, valeu a pena. Eu comprei-a no site da própria Yves Saint Laurent, não comprei em loja, porquê? Eu fui à Fashion Clinic aqui do Porto para a comprar e não existia este modelo, existiam outros, mas não existia este. Porque, como vocês sabem, a Yves Saint Laurent aqui em Portugal só se vende na Fashion Clinic no Porto e na Stivali em Lisboa. E então, como eu também não iria a Lisboa dentro desses dias, acabei por encomendar online. Chegou em 2 dias, assim impecável, num embrulho super lindo. E eu fiquei muito contente com o serviço online da Yves Saint Laurent, achei muito bom e super recomendo. Eu não tenho qualquer problema em comprar malas de luxo online, acho ok. É claro que a experiência da loja é diferente, mas quando uma pessoa gosta do modelo e já sabe o que quer e não precisa estar a experimentar, eu acho que vale super a pena comprar online. E o preço dela foi 1.650 euros, o tamanho médio é 1.650 euros. Ela existe no tamanho grande e também num tamanho mais pequeno, mas para mim este é um tamanho excelente porque cabe tudo aquilo que eu preciso levar no dia a dia, impecável, e por outro lado não é demasiado grande porque eu sou baixa, então malas demasiado grandes resultam mal no meu biotipo, eu fico mais pequena, fico mais encolhida e então não me favorece. Por isso, se vocês são baixas, este seria o tamanho indicado para vocês. Temos um convidado especial agora. Kiko, anda para baixo, bebê. Anda! Como eu acabei de vos dizer, ela tem um tamanho ótimo e eu vou-vos mostrar como ela é por dentro. Ela é assim, tem um espaço aqui bastante grande e tem um bolsinho, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, talvez não, um bolsinho. E depois diz Saint Laurent Paris, aqui. E dentro diz também Saint Laurent Paris. E aqui, atrás, ela também tem um bolso onde caberia facilmente o telemóvel. E então, eu vou-vos mostrar o que eu costumo trazer nela no dia a dia para vocês verem como de facto é uma mala bastante versátil e onde cabe as coisas normais que qualquer mulher costuma levar na carteira. Então eu vou começar pela minha carteira, que é assim pequenina, da Furla. Eu já comprei uma carteira pequena precisamente
por não ter aquele tipo de carteira super grande que depois nas malas fica mais cheio. Vou pôr a minha Moleskine, que eu ando sempre com um caderno para apontar ideias e coisas que tenho para fazer, etc. Vou pôr a minha caneta da Montblanc, porque tenho que escrever com alguma coisa, não é, gente? O porta-moedas. Os óculos de sol, eu não uso a caixa compacta, uso assim estas bolsinhas mais moldeáveis. Mas a caixa compacta talvez coubesse também. E por fim, o meu telemóvel, que eu vou pôr, deixa-me tentar mostrar, vou pôr aqui no bolsinho. Isto assim não é tão fácil, mas pronto, já foi. Está aqui tudo e agora vou fechar. Está tudo aqui dentro. E ela fica impecável. Ou seja, tem um tamanho que eu considero muito bom para o preço que ela é. Uma mala deste tamanho da Gucci já vai para 1900, 2000. Da Chanel nem se compara, não é? É muito mais caro, como eu já vos disse. Da Louis Vuitton há algumas dentro deste segmento também. Mas de facto eu acho este modelo mais atemporal do que qualquer outro que eu tenha visto, com exceção, claro, da Chanel Classic Flap Bag, mas como eu vos disse, eu não tinha qualquer tipo de condição de a comprar o ano passado e por isso não poderia optar por ela por mais que quisesse, e esta para mim foi super boa escolha. Em termos de como usar esta mala, eu vou deixar aqui fotos para vocês de como eu já usei, porque eu uso mesmo muito esta carteira. Vocês tanto podem usar assim, tipo ao ombro, com as duas alças, não é, no fundo. Podem puxar só uma alça, esta aqui fica aqui, e usam mais comprido, não é? Eu sei que não dá para perceber bem, mas eu vou deixar aqui fotos. E também podem, claro, usar despassado. Eu não gosto, para mim, não gosto muito de ver, mas ela resulta bem também. E às vezes eu também a carrego assim, por baixo, tipo assim na mão, estão a perceber? Também a carrego assim. Então eu acho que em termos de alças e tudo, ela é bastante versátil. Eu tinha medo que estas partes douradas da alça ficassem enegrecidas com o uso, mas isso não aconteceu. Eu também tinha visto umas reviews de que ela aqui nos cantos ficaria gasta com o tempo, mas eu uso bastante mesmo esta carteira, esta mala, e isso não aconteceu na minha, ela está absolutamente impecável. Mas também é preciso frisar que eu tenho muito cuidado com as minhas malas. Isto são carteiras muito caras, que de alguma forma custam bastante a ganhar, por isso eu tento estimá-las ao máximo, porque de facto é a minha paixão consumista e eu gosto que as minhas coisas estejam bonitas e bem cuidadas. Isso também implica algum cuidado na hora de as usar. Isso não quer dizer que eu não use, muito pelo contrário, eu uso muito esta e a da Louis Vuitton, uso mesmo muito, mas, por exemplo, eu não vou tirá-la para o chão ou não vou tirá-la para cima de uma cadeira sem cuidado algum. Não, eu tenho cuidado sim, mas isso também tenho em malas mais baratas. Nas mais caras sim, talvez tenha mais, mas nas mais baratas eu também tento ter bastante cuidado, porque quanto mais cuidado nós tivermos com as nossas coisas, mais bonitas elas vão parecer, e isso é assim ótimo, não é? Em termos de investimento, esta mala não é tanto um investimento como uma Louis Vuitton ou uma Chanel. Se vocês a procurarem agora, por exemplo, no Vestiaire Collectif, vocês conseguem encontrar por 1620, 1700, ou seja, nós não conseguimos vender por um preço muito mais elevado do que aquele que pagamos. Talvez daqui a uns anos, sim, quando for vintage, isso possa acontecer, mas neste momento, se vocês procuram uma mala que se quiserem vender rápido e ainda ganhar algum dinheiro, esta não seria o modelo mais indicado, aliás, nenhuma Yves Saint Laurent seria. Para isso há outras marcas que são muito mais certas no sentido de conseguir que seja um investimento e de conseguir rentabilizá-lo, claro.
Eu esqueci-me de dizer que ela vem nesta caixa preta linda. Eu ainda tenho aqui dentro o laço e a fatura. Ela vem numa dust bag, só que eu não sei onde eu enfiei a minha dust bag. Provavelmente está na caixa de outra mala. E então não tenho aqui para vos mostrar, mas é nesta caixa que ela vem. E a caixa é muito linda, tem uma textura fantástica. É claro que nós não vamos comprar a carteira pela caixa, mas a caixa é tão linda que também é bom quando se recebe ter assim uma embalagem tão bonita. Se vocês estão a gostar deste vídeo até agora, fashionettes, deixem já o vosso like para mim, para eu saber e trazer mais conteúdo assim. Uma outra curiosidade que demonstra como esta mala é uma boa aquisição é que ela foi o modelo mais vendido em 2018 da Yves Saint Laurent, ou seja, houve muita gente que investiu na envelope bag no ano passado. E isso também tem a ver com o facto de Yves Saint Laurent ser uma marca bastante bem implementada no mercado. Ela é uma das marcas mais emblemáticas da indústria da moda. Se vocês não sabem, o Yves Saint Laurent já morreu em 2008. Ele nasceu na Argélia e durante muito tempo trabalhou para o Christian Dior. E quando o Christian Dior morreu, foi ele que ficou à frente da casa Dior e a salvou da ruína financeira. Depois ela acabou por criar a própria marca em 1962, ao lado do Pierre Berger, e foi-se afirmando precisamente porque ele tinha uma genialidade na hora de desenhar roupa e conseguiu transpor o glamour da alta costura para o prêt-à-porter, para o pronto a vestir. Isso era algo que não estava ao alcance de qualquer um, de facto, sobretudo na época. E outro marco muito grande de Yves Saint Laurent foi o momento em que ele criou o smoking em 1966, que revolucionou o mundo da moda. Pela primeira vez houve um estilista que desenhou um fato de calça e blazer para as mulheres. E isso foi todo um novo conceito de mulher que nasceu ali e foi de facto uma revolução. Hoje nós devemos o facto de termos fatos de blazer e calça, tanto para ir trabalhar como para ir a um evento, por exemplo, ao Yves Saint Laurent. Por outro lado, a marca tem uma energia, assim, uma vibe muito chique, mas ao mesmo tempo rocker e sexy. A mulher Yves Saint Laurent é uma mulher moderna, é uma mulher segura de si, uma mulher que sabe estar e ser sensual sem ser demasiado óbvia. Isso é uma coisa que me atrai muito na marca. Eu acho que até esta mala tem muito dessa energia, desse ADN da própria Yves Saint Laurent, e isso é uma coisa que eu amo na marca e isso faz dela uma das minhas marcas favoritas. Eu gosto muito da Chanel, acho uma marca assim incrível, com criações muito bonitas que eu adoraria ter, mas a Yves Saint Laurent é uma marca que eu de facto me identifico com, que acho que tem a ver com a minha personalidade e na maior parte das vezes eu penso, eu usaria isto tudo. Há muitos outros modelos de malas da Yves Saint Laurent que eu adoro, nomeadamente o Lulu. Eu agora até estou indecisa se compro a Toy Lulu ou não. É a Lulu no tamanho Toy, eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem, mas também estou indecisa entre essa e a Croisette da Louis Vuitton, então ainda não comprei nenhuma porque não sei qual delas comprar. E quando uma pessoa não sabe, mais vale ficar com o dinheiro guardado e esperar até se decidir. E por falar em dinheiro, há aqui uma coisa que eu queria esclarecer convosco. Quando eu fiz a review da Pochette Métis Reverse da Louis Vuitton, eu recebi algumas mensagens no Instagram a dizer que o meu vídeo era ostentação. E como é óbvio, eu não faço estes vídeos para ostentar nada. Há muita gente com muitas coisas muito melhores do que as que eu tenho. Eu tenho aquilo que posso e que gosto, e a razão pela qual eu venho aqui partilhar as malas de luxo convosco é porque eu sei que é útil para quem está desse lado e está a pensar comprar, está indeciso, não sabe se aquele modelo é o melhor ou se outro é o melhor. Eu posso-vos dizer que eu há uns tempos atrás estava mesmo convencida em comprar a Chloé Tess e depois vi várias reviews de que não era assim tão boa compra e acabei por desistir. E isso ajudou-me muito na hora da escolha, porque provavelmente teria sido uma má compra. Então eu acho que de facto estes vídeos ajudam quem está desse lado a fazer escolhas mais acertadas. E por outro lado,
eu acho que nos faz sonhar um bocadinho. Eu vejo muitas reviews de malas que neste momento não posso ter, mas que quero saber mais sobre e que de facto me dá alguma motivação para pensar, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir, porque passa muito por aí. Não é porque neste momento vocês estão numa situação em que não podem comprar, seja por que razão for, isso não quer dizer que daqui a um mês, um ano, 2, 5, vocês não possam comprar. Muitas vezes nós precisamos de uma motivação extra para conseguir os nossos objetivos, sejam eles quais forem, mas quando falamos de sonhos consumistas, e todos nós temos direito a eles, há quem goste de carros, há quem goste de malas, há quem goste de tecnologia, há quem goste de viagens. Cada um é como é, todos nós temos direito aos nossos objetivos consumistas. Eu acho muito importante nós termos uma motivação para trabalhar, para pensar, eu vou conseguir, mesmo que a minha situação atual não o permita. Então, isto é a mensagem que eu vos quero deixar. Eu há uns anos atrás, o máximo que podia comprar era uma Michael Kors e já era assim incrível. A primeira mala mais cara que eu tive foi uma Michael Kors, custou 350 euros e foi assim incrível. Eu fui muito feliz com ela e apesar de ter objetivos maiores, que felizmente estou a conseguir concretizar, na altura isso não era possível e eu não deixei de acreditar por isso, não deixei de me esforçar nem de trabalhar, porque de facto eram objetivos consumistas que eu queria cumprir. Então eu queria deixar-vos mesmo esta mensagem. Se vocês querem, lutem por isso. Muitas vezes vai ser preciso fazer sacrifícios, vai ser preciso não comprar aquela roupa da Zara, não fumar, eu não fumo, por isso também não gasto dinheiro nisso, ou não ir tomar café com os amigos todos os dias. É preciso fazer algumas concessões para conseguir poupar, para ter aquele objetivo consumista cumprido. Mas claro, como tudo na vida, são escolhas. Há quem escolha ir comer fora todos os dias e há quem escolha poupar e comprar malas de luxo. Por isso, não questionem as escolhas das outras pessoas. Lembrem-se que cada um é como é. Nós não somos todos iguais, felizmente. E eu sou muito feliz com as minhas compras consumistas. Se isso é o mais importante da vida? Não, claro que não. Mas faz parte da motivação para uma pessoa se levantar todos os dias e para, de alguma forma, ir comemorando conquistas. Para mim, esta mala foi uma conquista muito grande. Era algo que eu queria muito dar-me a mim própria pelos meus 30 anos. Era algo que eu queria oferecer-me como um símbolo de, sim, eu consegui conquistar isto para mim. Eu consegui, de alguma forma, dar-me isto. E isso é uma sensação muito boa quando nós andamos a juntar durante algum tempo. E eu juntei para esta mala durante bastante tempo, posso-vos dizer. É uma sensação incrível quando, no momento em que compramos, no momento em que temos, sim, finalmente eu consegui comprar, eu consegui oferecer-me isto a mim própria. Não há assim sensação tão boa quanto essa, quanto conquistar alguma coisa que é fruto do nosso esforço. Por último, a pergunta que não quero calar: vale ou não a pena investir nesta mala? A minha resposta é sim, um afirmativo assim bem em bold. Eu acho que esta mala vale cada cêntimo, apesar de ser uma mala cara. Eu sinto-me super bem quando a uso, sinto-me chique, sinto-me confiante. Ela é uma mala versátil que tanto dá para ser usada com umas calças de ganga e uma t-shirt, como com um macacão super chique, um vestido para vocês irem a um evento, a um casamento até, sabem? Ela é uma mala que resulta muito bem em várias ocasiões diferentes. Isso é um bom ponto, porque quando nós investimos tanto dinheiro numa mala, é bom que ela seja versátil também, que a possamos usar em ocasiões diversas, e esta mala cumpre muito bem esse requisito. É assim uma escolha fantástica, cabe muita coisa aqui dentro, como eu vos mostrei, então eu sou super feliz com ela, foi uma boa compra para mim. Eu aconselho verdadeiramente esta mala, por isso se vocês estão aí indecisas, sim, vale a pena. E chegamos assim ao fim do vídeo, Fashionettes. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês e que vos tenha ajudado de alguma forma, sobretudo se vocês estão indecisas sobre que mala de luxo comprar. Se vocês gostaram, deixem o vosso like para saber que gostaram e não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações no sininho
para vocês serem sempre notificadas quando sair um vídeo novo. Há vídeos novos no canal todas as semanas, por isso tenham uma semana fabulosa e até ao próximo vídeo!